Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a esse Boletim Coppola sobre mais uma manifestação esdrúxula e ativista da justiça brasileira. Parece que a juíza de direito Ana Lúcia Todeschini Martinez deseja ressignificar o termo zona eleitoral. Na semana passada, a meritíssima doutora causou espanto e foi motivo de chacota ao externar o seu entendimento muito peculiar sobre um dos símbolos da República, a bandeira do Brasil. Segundo a ilustre magistrada, durante o período das eleições, a nossa flâmula verde-amarela deveria ser equiparada à propaganda política irregular, sujeita a multas pesadíssimas e outras penalidades. Para quem duvida, aqui jaz Sua Excelência, doutora Ana Lúcia Todeschini Martinez, nas suas próprias palavras, que eu faço questão absoluta de comentar. Com relação à bandeira nacional, a partir do dia 16 de agosto, ela vai configurar, sim, no meu entendimento, uma propaganda eleitoral. É evidente que hoje a bandeira nacional ela é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política, né? Hoje a gente sabe que existe uma polarização. De um dos lados, há o uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política. Bom, aqui a douta juíza já incorre num erro conceitual grosseiro. A bandeira do país não representa uma ideologia político-partidária, ela é um símbolo nacional, nos termos da Lei Federal 5.700 de 1971. Hastear, exibir e prestigiar a nossa bandeira é uma manifestação de patriotismo, de valorização da nossa soberania e celebração da nossa cultura e dos nossos valores comuns. Portanto, ao contrário de outros símbolos, como as bandeiras cor de sangue da esquerda, que prestigiam a revolução violenta e a concentração de poder no Estado, a nossa bandeira nacional pertence a todos os brasileiros indistintamente. Mas parece que a senhora juíza Ana Lúcia Todeschini Martinez tem dificuldade em fazer essa distinção básica entre patriotismo e partidarismo. A solução para ela é limitar, é censurar o uso da bandeira nacional. Isso vai configurar uma propaganda política, uma propaganda eleitoral. E a partir do momento que ela é uma propaganda eleitoral, ela tem que obedecer aos requisitos da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral com bandeiras não permite que elas sejam fixadas em determinados locais. Então, com exceção dos mastros que estão nos prédios públicos, eu entendo que a bandeira nacional ela só vai poder ser utilizada como propaganda eleitoral da mesma forma que as outras bandeiras, que é a mobilidade, alguém segurando, existe horário, ela não pode ser fixada. Se ela estiver fixada em determinados locais, a gente vai pedir para retirar. Pessoal, aqui a gente está diante de um caso clássico de ativismo judicial. A juíza literalmente desconsidera toda a legislação federal sobre símbolos nacionais e submete o uso da bandeira brasileira à sua interpretação pessoal, que, por sinal, é bem criativa. É o comportamento típico e caricato dessa nossa tirania de toga, que não se contenta em aplicar a lei e está sempre tentando criar novas normas de forma voluntariosa, elitista e antidemocrática, sem participação popular, sem debate no Congresso, sem sanção do Poder Executivo. A Lei 5.700, que trata dos símbolos nacionais e que foi aprovada há décadas pelo nosso parlamento, estabelece todas as regras para o uso da bandeira brasileira e não tem nenhuma restrição relativa ao período eleitoral. A digníssima doutora Ana Lúcia Todeschini Martinez simplesmente inventou e tentou impor uma nova lei concebida, gestada e parida da sua cabeça iluminada. E ai de quem discordar da opinião da juíza na sua zona eleitoral. Se não retirar, a gente vai encaminhar para o Ministério Público e vai dar aquele problema todo, né? A propaganda eleitoral irregular, ela pode gerar multas pesadíssimas. Então, vamos tentar orientar e cumprir bem certinho a legislação. Vejam que exemplo ilustrativo da síndrome do pequeno poder. Essa mulher realmente confunde a lei com a sua própria vontade. Já é uma forte candidata ao STF no eventual governo da esquerda. Mas brincadeiras à parte, o que mais assusta é ver uma juíza falar em cumprir bem certinho a legislação como se a interpretação pessoal dela já fosse lei.
E para piorar, na condição de autoridade pública, a juíza ainda ameaça os eventuais desobedientes com multas pesadíssimas. É o cúmulo do absurdo. Mas calma que tem mais. Nos seus delírios de grandeza, a doutora Ana Lúcia Todeschini Martinez parece incapaz de perceber que cai em contradição ao abordar a questão do uso de bandeiras para a celebração da Copa do Mundo no final do ano. O período não é coincidente, né? A eleição, o segundo turno vai até o último domingo de outubro e a Copa do Mundo começa em novembro. Então dá tempo de pintar as ruas, de pintar os postes, de enfeitar as casas, né? Isso não vai ter problema nenhum. Mas hoje ela está configurando uma propaganda eleitoral, então ela vai ter que obedecer às regras da propaganda eleitoral. Vocês perceberam a incoerência do argumento? A própria juíza reconhece, ao falar sobre a Copa do Mundo, que a bandeira brasileira é um símbolo nacional que extrapola questões políticas. Mas, na sequência, ela volta atrás e afirma que, no período eleitoral, o seu uso tem conotação partidária e ideológica. Decida-se, doutora, tudo não terás. Esse também é o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que foi provocado a se pronunciar oficialmente sobre a polêmica declaração da juíza que quer censurar a bandeira. Ainda na semana passada, o TRE gaúcho desautorizou a juíza, encerrando mais um episódio de vergonha alheia na justiça brasileira. Em seu voto, o presidente do tribunal afirmou, aspas, os símbolos nacionais estão ligados à nação e ao povo, e não a uma determinada administração. O uso dos símbolos nacionais não tem coloração governamental, ideológica ou partidária. Por sua vez, a vice-presidente do colegiado classificou as declarações da doutora Ana Lúcia Todeschini Martinez como uma mera interpretação pessoal e reiterou que a magistrada deverá se alinhar às decisões das instâncias superiores. Ouch. A desembargadora também consignou que não há restrições na legislação brasileira ao uso da bandeira nacional durante as eleições. Pelo contrário, segundo ela, o ordenamento jurídico incentiva o uso da bandeira em toda manifestação patriótica, inclusive em caráter particular. Portanto, ao menos dessa vez, venceram a lei, o bom senso e o amor ao país. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.